A Bíblia está repleta de narrativas e personagens que, por meio de suas vidas e história, nos ajudam a compreender melhor os detalhes contidos na profecia apocalíptica, bem como também os assuntos relacionados aos eventos finais. Dentre estes personagens, destacamos, por exemplo, Ruth e Esther, personagens essas que vamos estudar na lição desta semana. Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro semanal para o estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Eu espero que onde quer que você esteja, você, sua casa e sua família, recebam as bênçãos de Deus e de forma poderosa possam tirar tempo para o estudo da Palavra de Deus e, através dela, alcançar as bênçãos mediante a fé que você tem buscado no Senhor. Nessa semana vamos estudar uma lição extremamente importante que trata sobre duas personagens muito importantes também da Palavra de Deus, Ruth e Esther. E através da história de cada uma delas, vamos ter a oportunidade de ter acesso a detalhes que vão nos ajudar a compreender melhor os promenores da profecia bíblica, bem como também alguns aspectos dos eventos relacionados aos últimos dias. Por isso quero convidar você, neste momento, a tomar a sua Bíblia em mãos, bem como também a lição da Escola Sabatina, para que possamos nos preparar para o estudo que vamos realizar. De modo especial, eu quero aqui estender o meu abraço carinhoso a todos aqueles que têm nos acompanhado a cada semana através do conteúdo que aqui colocamos à sua disposição. Um abraço especial àqueles que nos acompanham em toda Minas Gerais, Jaíba, São Francisco e em vários outros locais onde já estivemos e ali fizemos irmãos e amigos que nos acompanham de forma carinhosa e especial. Mas também queremos estender aqui um abraço carinhoso àqueles que nos acompanham em outros estados do Brasil, como São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e outros locais onde temos recebido comentários e principalmente manifestações de pessoas que estão nos acompanhando, bem como também aqueles que nos acompanham além das nossas fronteiras. Temos também irmãos que nos acompanham em Portugal, Moçambique, também nos Estados Unidos e em outros países aonde esse conteúdo tem chegado. Por isso, eu quero, de forma especial neste momento, convidar você que já é inscrito neste canal a deixar o seu comentário, o seu like e compartilhar este material para que mais e mais pessoas tenham acesso. E você que ainda não é inscrito, quero convidar você a participar junto conosco desta nossa grande classe da Escola Sabatina, se inscrevendo no canal, bem como também deixando o seu like, o seu comentário e compartilhando com aqueles que fazem parte da sua rede social, para que mais e mais pessoas tenham acesso a este conteúdo e possam aprender mais e melhor todos os assuntos relacionados à Palavra do Senhor. A cada semana que passa, nós temos crescido em número e mais pessoas têm se tornado membros dessa nossa grande classe da Escola Sabatina. Já somos mais de 1.060 pessoas e o nosso objetivo agora é alcançar 1.500 pessoas para a honra e glória de Deus. E fazer a cada dia deste canal um canal de bênçãos para você, sua casa, sua família, para a comunidade onde você faz parte e em especial para a sua igreja. Logo, neste momento quero convidar você a uma oração, a fim de que por meio do poder do Espírito Santo e principalmente da presença dele em nossas vidas, possamos ser então conduzidos à compreensão dos assuntos relacionados à lição desta semana. Aonde quer que você esteja, onde quer que você se encontre nesse momento, receba as bênçãos de Deus por meio desta prece. Eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, somos gratos a Ti porque neste momento nos concede o privilégio de mais uma vez nos reunir com esta grande classe para estudar a Tua Palavra através da lição da Escola Sabatina. Queremos a Ti entregar a nossa gratidão porque nas últimas semanas nos tem ajudado a entender mais e melhor aspectos importantes da profecia bíblica e nesta oportunidade continuará nos ensinando e nos dirigindo. Por isso, abençoa a todos de forma carinhosa e especial e dirige-nos no estudo da Tua Palavra, pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, uma vez pedindo a bênção de Deus para o estudo, quero chamar então a sua atenção para essa lição que é a 11ª lição deste trimestre. O título é Ruth e Esther e o verso para memorizar se encontra no livro de Esther, capítulo 5, no verso de número
2. Esther, capítulo 5, verso de número 2. O texto diz assim, observe. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. O texto que nós acabamos de ler faz parte de um capítulo que mostra um momento especial em que Esther recebe a aprovação do rei. E por ser aprovada pelo rei, ela então entra na sua presença para intervir, ou melhor dizendo, para interceder por seu povo. Se você já teve a oportunidade e o privilégio de estudar este livro, você entenderá que Esther esteve em meio a um momento extremamente delicado para o povo judeu. E neste momento delicado e importante, Esther precisou intervir e mediar a oportunidade de que seu povo não viesse a ser destruído. Uma história extremamente importante, rica em detalhes, que nos ajudam a entender o que ocorreu naqueles dias, mas também é utilizado como tipo e pano de fundo para que eu e você compreendamos detalhes importantes relacionados à profecia apocalíptica e também os eventos finais do mundo em que vivemos. A lição de sábado ainda destaca o seguinte: nesta semana continuaremos a explorar histórias que prefiguram os eventos dos últimos dias. Ao usar acontecimentos e pessoas de vida real, Deus os ajuda a ver as coisas de sua perspectiva e entender como interpretar as profecias. Nossa atenção se volta para duas mulheres em especial, Ruth e Esther. A primeira era uma viúva sem recursos que encontrou esperança após conhecer o gentil Boaz, seu parente resgatador. A segunda era uma jovem que vivia em terra estrangeira, tomou conhecimento de uma conspiração para destruir seu povo e viu-se empurrada para o palco principal de todo este evento. Sabemos que nas profecias, mulher é símbolo poderoso da Igreja de Deus, o que nos diz muito sobre como ele considera o seu povo. Vamos então examinar os relatos bíblicos dessas duas mulheres, cujas circunstâncias de vida foram imortalizadas na palavra de Deus, e tirar todas as lições que pudermos da experiência de cada uma delas. O objetivo, como dissemos anteriormente, é utilizar as histórias e as narrativas de Ruth e Esther e, por meio delas, compreender melhor o que aconteceu naquele tempo, mas também como essas histórias do passado nos ajudam melhor a compreender os eventos que ocorrerão no futuro, bem como também as profecias contidas no Apocalipse. Quando vamos adiante, na lição de domingo, a lição destaca fome na casa do pão. E você vai compreender melhor o que este título quer dizer ao longo da lição. A lição diz assim: os críticos da fé cristã frequentemente apontam para a realidade difícil de viver neste mundo como evidência de que, primeiro, Deus não existe. Segundo, ele não tem poder para intervir quando coisas ruins acontecem. Ou, terceiro, ele não se importa com o nosso sofrimento. Muitas das histórias da Bíblia, no entanto, apresentam evidências de que nenhuma dessas suposições estão corretas. Então observe, grande parte das pessoas questionam a existência de Deus e principalmente a sua ação amorosa em favor do ser humano, porque no mundo estamos envolvidos em circunstâncias complexas e ruins. A maldade que existe no mundo, os problemas que enfrentamos e principalmente as dificuldades que nos rodeiam levam pessoas a descrer da existência de Deus ou então do seu amor pelo ser humano. Contudo, a Bíblia traz inúmeras histórias que nos ajudam a compreender que mesmo vivendo em meio a um mundo repleto de pecado e maldade, Deus demonstra o seu amor por nós, intervindo quando é possível de acordo com o livre-arbítrio, dando a eu e a você oportunidade de nele crer
esperar e principalmente depender. Quando vamos à lição, a pergunta de número 1 diz assim: quais dificuldades Noemi e Ruth enfrentaram e o que as causaram? Como isso reflete a situação que toda a raça humana enfrenta. Quando você vai, por exemplo, ao livro de Ruth, capítulo 1, verso de 1 a 5, você vai encontrar ali um breve, resumido relato daquilo que foi a vida de Noemi e Ruth. Não só uma vida de peregrinação, mas sobretudo uma vida de sofrimento, morte e luto, aonde diversas coisas ocorreram na vida dessas duas mulheres, mas sobretudo Deus demonstrou o seu poder, presença e amor na vida de cada uma delas. A lição vai adiante e diz assim: o início dessa história é bastante irônico. Houve uma fome que afetou Belém, uma cidade cujo nome significa casa do pão. Assim como Noemi, perdemos a herança que Deus planejou originalmente para nós. A nossa vida se tornou fonte de sofrimento. Quando você observa a narrativa contendo a história de Noemi e Ruth, você vai perceber que a vida dessas mulheres foram envolvidas com sofrimento. Elas saem de Belém porque em Belém há uma grande fome. E em busca de uma vida melhor, eles vão para um país estrangeiro. Naquele local, tanto o esposo de Noemi, bem como também os seus filhos, que já eram casados naquela oportunidade, eles vêm a falecer. E agora, desventuradas e sem a presença da figura masculina junto delas, Noemi toma a decisão de retornar para a sua terra natal. E ao tomar essa decisão, Ruth, uma de suas noras, decide acompanhá-la e fazer do seu povo, e fazer do seu Deus o Deus dela. Em meio ao sofrimento e à dificuldade, vemos que Deus de forma cuidadosa acompanhou essas mulheres. E ao longo da lição, vamos compreender mais detalhes contidos na vida delas que nos ajudam a entender o amor de Deus por nós e principalmente como Ele nos ajuda em meio ao sofrimento e às dificuldades. Na lição de segunda-feira, a lição vai destacar o seguinte: Ruth e Boaz. E a lição destaca assim: Noemi pediu que seu nome fosse mudado para Mara, que significa amarga, por causa da amargura de sua vida, conforme o livro de Ruth, capítulo 1, no verso de número 20. Noemi enfrentou um período tão complexo e difícil em sua vida, que sua vida e existência se tornou amarga, de tal maneira que ela pedia que outras pessoas a chamassem por outro nome, que não fosse Noemi, e sim Mara. Pois Mara, que significa amargura, representava melhor a condição em que ela estava vivendo. Mas a história dela não termina por aqui. A lição vai adiante e destaca: mas tudo muda quando fazemos uma descoberta surpreendente. Deus não se esqueceu de nós. Do mesmo modo que Deus não havia se esquecido nem de Noemi e nem de Ruth. A história dessas mulheres demonstra isso e mostra que Deus esteve com elas no sofrimento, bem como também no momento de vitória e bênção. A lição vai adiante e nos pergunta o seguinte: leia Ruth capítulo 2, versos 5 a 20. Qual foi o momento crucial na história? Por que a descoberta de Noemi sobre a identidade de seu benfeitor foi tão boa? Leia o texto e coloque nos comentários a sua resposta para que possamos interagir e aprender juntos, ok? A lição vai adiante e diz assim: Noemi não poderia tomar posse da terra de seu marido, Elimeleque, sem obter assistência da família de seu marido. Ela espera que Ruth possa se casar com um parente próximo de seu falecido marido e ter um filho em nome de Elimeleque. Deus fez provisões em Israel para que indivíduos reivindicassem sua herança na terra prometida. Era necessário um parente próximo para redimir a herança de Elimeleque. A lição então completa: Boaz não era apenas um fazendeiro gentil, ele era um parente de Elimeleque que poderia redimir a terra. A ideia aqui é que um parente mais próximo, reatando ou assumindo
o relacionamento com Ruth poderia devolver a Noemi, Ruth e a sua família as terras que pertenciam ao seu esposo. Logo, quando elas se encontram então com Boaz, parente próximo, elas veem nele a oportunidade de se cumprir a vontade de Deus, sendo a elas devolvida as propriedades que a elas pertenciam. A lição ainda continua e acrescenta uma citação de Levítico, capítulo 25, no verso de número 25, que destaca assim: se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que esse seu irmão vendeu. O resgatador era aquele que daria a oportunidade da família voltar a ter a posse daquilo que lhes era de direito. E neste caso, Boaz era este parente mais próximo. A lição ainda acrescenta um detalhe: os cristãos entendem que Boaz é um tipo de Cristo, que não é apenas criador, mas escolheu se tornar nosso parente, um ser humano real, uma das razões pelas quais ele se chama Filho de Deus. Conforme Mateus capítulo 12, verso de número 8, bem como também Marcos 8, 31. A palavra de Deus nos mostra que, assim como Boaz agiu em relação a Ruth e Noemi, Jesus também agiu em nosso favor. Assim como Boaz era o parente mais próximo e podia resgatar, redimir e devolver a Noemi e Ruth aquilo que pertenciam a elas por direito, Deus também tomou a decisão de se fazer homem, vir viver entre nós, participar da família humana e devolver à raça humana aquilo que nos é de direito. Aquilo que perdemos por conta do pecado, mas que pela cruz do Calvário, Cristo, feito um de nós, nos deu direito a ter novamente a posse e o direito daquilo que anteriormente ele havia nos dado. A lição ainda vai adiante e na parte de terça-feira complementa essa belíssima história falando sobre Boaz, o resgatador. Observe o que a lição destaca. Boaz se apaixonou por Ruth e desejava se casar com ela. Mas havia uma barreira. Um parente mais próximo que também tinha direito à mulher e às terras. Sendo Boaz um tipo de Cristo, essa situação revela uma questão em jogo no grande conflito. Cristo nos ama, mas há um parente mais próximo que também tem uma reivindicação. Quem? Satanás. Percebe como a história de Noemi e Ruth nos coloca dentro de um contexto relacionado ao conflito entre aquele que ama e deseja proporcionar à amada o que é lhe de direito e aquele que não ama, mas por direito pode tomar para si. A história de Boaz, Ruth e Noemi sintetiza e nos ajuda a entender em figura aquilo que de fato está ocorrendo no grande conflito. Porque Cristo, ele é o nosso Criador e por ser o nosso Criador, ele nos tem por direito. Mas a partir do momento que Adão e Eva pecaram, eles não só entregaram o domínio deste mundo ao inimigo, mas também as suas próprias vidas, uma vez que se tornaram pecadores e principalmente estão limitados e fadados à morte. Contudo, Jesus veio a este mundo, se tornou um de nós, adquiriu o direito sobre a morte a fim de nos devolver vida e vida em abundância. Assim como Jesus fez, Boaz também vai agir em relação a Noemi e Ruth. A lição destaca ainda o seguinte, observe. Boaz foi ao portão de Belém, Ruth capítulo 4, verso 1 a 12, a cidade em que nasceu Cristo, nosso parente. Os anciões se reuniam e uma sandália, símbolo de propriedade, foi então trocada. Cristo, assim como Boaz, pagou o preço por nós, assim como Boaz fez por sua noiva. Percebe os detalhes? Boaz amava a Ruth, só que para que pudesse se casar com ela, resgatar o seu direito e devolver a ela a sua propriedade, Boaz teve que fazer um acordo de venda com um parente mais próximo de Ruth,
que não desejava tomá-la como esposa. Nesse sentido, Boaz adquiriu o direito de não só se casar com Ruth, mas ser completamente o seu resgatador, devolvendo a ela as suas propriedades que lhe era de direito. Assim também, Cristo veio a este mundo e na cruz do Calvário, sem acordo algum, comprou com a sua morte o direito a nos conceder a liberdade e principalmente a vida, o perdão, a misericórdia, a graça e a vida eterna. Uma vez adquirindo esse direito na cruz do Calvário, Jesus, que é de fato um símbolo daquilo que Boaz foi para Ruth, nos dá, mediante a fé, a oportunidade de participar novamente da herança eterna. Aquilo que pelo pecado demos o direito de posse ao inimigo, Jesus recuperou na cruz do Calvário. E hoje, pela fé, pode estender a mim e a você a oportunidade de mais uma vez herdar a vida eterna mediante a fé naquilo que Ele nos fez na cruz do Calvário. A lição vai adiante e na parte de quarta-feira vamos dar um salto agora para a história de Esther. E dentro do contexto e da narrativa que traz a história de Esther, vamos em especial destacar nesta lição de quarta Amã e Satanás. Observe o que a lição destaca. Na história de Esther, conhecemos Amã, que tinha sede de posição e poder. Ele recebe grande destaque no império, acima de todos os outros oficiais, conforme que está destacado no livro de Esther, capítulo 3, no verso de número 1. Nos textos que descrevem a queda de Lúcifer, Ezequiel capítulo 28, bem como Isaías capítulo 14, vemos paralelos com Amã, inimigo maligno do povo de Deus. Quando você estuda o livro de Esther, você vai notar que em um determinado momento, Amã é feito superior aos demais líderes e príncipes e principalmente súditos do rei. Neste momento, somado ao seu desejo de poder e principalmente de posição, Amã então implica com Mordecai. Por quê? Porque Mordecai, tio de Esther, ele não reconhece a autoridade de Amã. Nesse contexto, Amã então, enciumado e principalmente provocado por Mordecai, começa a planejar algo contra ele. Mas não somente contra ele. A Bíblia diz que em seu ódio e no seu desejo de causar mal a Mordecai, ele planeja não somente mal a este, mas também a todo o seu povo, tornando-se então um perseguidor do povo judeu. Dentro deste contexto, a história de Amã, Mordecai e Esther acaba sendo uma base para que eu e você compreendamos mais e melhor aquilo que está envolto no grande conflito. Pois assim como Amã detestava e odiava Mordecai, bem como também passou a odiar e perseguir o seu povo, o inimigo de Deus está ao longo do tempo desejando adoração e ao não recebê-la do povo de Deus, a esses odeia e persegue. Percebe o paralelo entre aquilo que está na história de Esther e aquilo que temos vivido e compreendido dentro do grande conflito? A lição vai adiante e vai destacar assim: Amã percebeu que Mordecai, que fazia parte do povo escolhido de Deus, não se submeteria a ele, nem reconheceria seu suposto direito de ser adorado. Assim, Amã encheu-se de furor e se tornou determinado a eliminar todo o povo de Mordecai da face da terra, conforme está descrito em Esther capítulo 3, no verso 5 e no verso de número 6. Agora, observe a pergunta de número 4, que diz assim: leia Esther capítulo 3, de 1 a 14, Apocalipse capítulo 12, verso 14 a 17 e o capítulo 13 de Apocalipse, no verso de número 15. Que paralelo vemos entre essas passagens? Como a descrição da igreja remanescente em Esther é semelhante à descrição do povo de Deus no Apocalipse. Você notará, se fizer uma leitura cuidadosa, tanto de Esther quanto de Apocalipse, que os elementos contidos na história e na profecia são paralelos, mostrando que aquilo que estava acontecendo com Esther naquele tempo e naquele contexto é um tipo daquilo que também está acontecendo dentro do pano de fundo do grande conflito que envolve todo mundo.
Assim como Esther e Mordecai tinha ali um inimigo mortal que desejava a destruição do povo de Deus, estamos vivendo ao longo do tempo e da história perseguições por aqueles que desejam como inimigo de Deus a adoração. E quando não a recebem do povo de Deus, a esses persegue e a esses causa dificuldade, sofrimento, morte e dor. Paralelos claros e simples que eu e você conseguimos entender, seja na história de Esther, bem também nas profecias e no contexto da história do mundo e do grande conflito. A lição ainda acrescenta o seguinte: Satanás reivindica este mundo para ele, mas a presença de pessoas que permanecem leais a Deus, que guardam seus mandamentos, desmente suas reivindicações de supremacia completa. Como o sábado se tornou o ponto especial de controvérsia no cristianismo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que esta minoria seja alvo de ódio universal. Esta é uma citação de Ellen White no livro Grande Conflito, na página 511. Você consegue perceber? Da mesma maneira como Amã desejava ser adorado, reverenciado por Mordecai, e quando não recebeu a adoração e a reverência, colocou então em prática um plano para persegui-lo e destruí-lo, não somente a ele, mas todo o seu povo. Assim também, ao longo da história, o inimigo de Deus tem pressionado uma pequena parcela da humanidade que tem desejado viver os princípios segundo a vontade de Deus, de modo a levá-los a desistir dessa determinação. Mas este mesmo povo, ainda que em minoria, tem determinado permanecer firme ao lado de Deus, mesmo em meio às perseguições. A lição ainda vai adiante na parte de quinta-feira, destaca o seguinte: para um tempo como este. Ainda dentro do contexto da história de Esther, a lição vai destacar o seguinte: observe, temos um padrão nas profecias. Deus revela a verdade sobre a desordem criada pela rebelião e então nos mostra as consequências. Mas ele sempre destaca a esperança. Você já deve ter percebido isso. Dentro do contexto profético, inicialmente é apresentado o caos, a dificuldade, o problema, a luta e a perseguição. Mas também, de modo consequente, Deus sempre nos mostra a esperança daquilo que Ele fará nos últimos dias para dar fim ao sofrimento, aos problemas que enfrentamos e nos devolver o direito de estar com Ele eternamente. A lição ainda acrescenta o seguinte: alguns olham para a crise e o tempo de angústia de Jacó cheios de medo e apreensão. Os momentos finais não serão fáceis, e isso é uma realidade. No entanto, assim como a previsão de tempos difíceis é confiável, a promessa de libertação também é. Você consegue entender? Quem muitas vezes inicia o estudo do livro de Apocalipse se espanta com as dificuldades, os problemas, as perseguições e as muitas dificuldades que o povo enfrentará nos últimos dias. E por isso deixa de ler o livro, porque ali se deparam com dificuldades e problemas. Mas no mesmo livro e em meio às mesmas profecias, Deus deixa claro que Ele trará libertação, vitória e principalmente a restauração de toda essa realidade de maldade e sofrimento que eu e você temos enfrentado hoje. Logo, as profecias nos apontam as dificuldades e os problemas que iremos enfrentar, mas sobretudo ratificam a certeza de que a promessa de restauração e libertação que Deus fez será cumprida, e eu e você teremos o prazer e a alegria de não só atravessarmos as dificuldades, mas sobretudo nos encontrar com Cristo nas alturas dos céus. A lição ainda acrescenta o detalhe que diz o seguinte: em Apocalipse 12, o diabo persegue a noiva de Cristo cheio de ira, mas Deus intervém para salvá-la. A história de Esther também apresenta uma bela rainha desempenhando um papel central no drama, e Deus a usa para salvar o seu povo. Assim como a rainha Esther é utilizada em sua narrativa como meio pelo qual Deus obtém vitória para o seu povo, da mesma maneira, a Igreja de Deus nos últimos dias será utilizada por Cristo como instrumento
para proporcionar vitória e salvação a todo aquele que crê. A lição acrescenta: Deus levantou sua igreja remanescente para um momento específico na história. Estamos aqui para um momento como este. Esther, capítulo 4, verso 14, trata de forma muito bela sobre esta declaração aqui utilizada. Por fim, a lição então encerra destacando: não estamos sozinhos ao entrarmos nos momentos finais da história da terra. O rei está ao nosso lado e o povo de Deus também será libertado. Assim como no desfecho da história de Esther, o rei se colocou ao lado da rainha, a fim de proporcionar a reversão daquilo que Amã estava intentando contra Mordecai e seu povo. Da mesma maneira, no fim de tudo aquilo que estamos vivendo hoje, o Rei do Universo está e se colocará ao lado de sua igreja. E por meio dele e de sua igreja, oferecerá a cada um de nós oportunidade de libertação e vitória final. Eu e você podemos, com toda a certeza, enfrentarmos os momentos que estamos vivendo hoje com apreensão e medo, mas não permita que em seu coração seja roubado a esperança e a certeza de que, assim como aquilo que Deus profetizou que ia ocorrer e que está ocorrendo de ruim realmente aconteceria, as suas promessas de restauração e vitória também são reais e verdadeiras. Assim como o Senhor profetizou dias ruins, Ele também profetizou a reversão da maldade, do pecado, da morte e da dor. E como temos visto os dias ruins ocorrerem, certamente pela fé em Cristo Jesus, veremos também o céu se abrir e Cristo voltando para nos buscar, a fim de nos conceder a oportunidade de estar com Ele eternamente. Que pela misericórdia e a graça de Deus e amparado naquilo que a palavra do Senhor nos apresenta, ouvindo e compreendendo as histórias do passado, eu e você consigamos estabelecer uma base sólida e real para crer e principalmente nos agarrar nas promessas que Deus tem feito para mim e para você. Independente dos momentos que você tem enfrentado, se apegue em Deus. Assim como Ele concedeu vitória ao seu povo no passado, Ele concederá a mim e a você vitória no momento presente e também no futuro. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, e que aquilo que estudamos aqui possa contribuir para o seu crescimento espiritual e fortalecimento da sua fé. Nos encontramos na próxima semana para darmos sequência aos estudos que estamos realizando, para que de modo especial consigamos concluir este trimestre aprendendo mais e, sobretudo, melhor aquilo que Deus deseja nos ensinar através da profecia bíblica. Que Deus o abençoe e nos encontramos na próxima semana.